7 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura. Ele a ergueu na planície de Durá, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, vice-reis, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os oficiais das províncias, para que viessem participar da dedicação da estátua que ele havia determinado que fosse levantada. Podem sentar. O tema da mensagem de hoje é: quem você tem sido diante da fornalha? Qual a sua identidade? A história nos conta, no capítulo 1 de Daniel, que Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram levados cativos de Judá até a Babilônia. E lá, desde o começo, eles mostraram que não se misturavam com a cultura babilônica. Eles mostravam que eles eram tementes a Deus e eram fiéis ao Deus vivo. E no capítulo 3, logo eles passam a ser governadores de províncias e os seus nomes passam a ser Sadraque, Mesaque e Abednego. No capítulo 3 nós vemos que Nabucodonosor ele decide construir uma estátua de ouro em homenagem ao seu reino, em homenagem ao seu poder. Com isso ele convoca todos do seu reino para estarem diante da estátua e adorarem. E o decreto era: ou você adora, ou imediatamente você será lançado numa fornalha de fogo ardente. E esta era a ameaça do rei a todos do seu reinado, que não se prostrassem diante da estátua. Com isso, ele convocou os juízes, vice-reis, prefeitos, conselheiros e principalmente os governadores de províncias. Com isso, Sadraque, Mesaque e Abednego certamente estavam sendo convocados também. Quando os instrumentos tocaram, aconteceu que os três, em meio de uma multidão de prostrados, permaneceram de pé diante da estátua, porque eles decidiram não se dobrar diante de uma coisa que não era Deus a qual eles serviam. Eles sabiam que Deus ele não se limita a obras humanas, Deus não se limita a uma imagem, ele se limita apenas a ser Deus acima de tudo e de todos. Com isso, tinham os conselheiros observando aquela situação. E o que é que eu quero trazer com isso para nós nessa noite? A própria palavra de Deus ela nos diz que estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. E tinham pessoas observando a atitude de Sadraque, Mesaque e Abednego e foram contar ao rei Nabucodonosor. E o que eu quero dizer esta noite é: qual o testemunho que você tem dado lá fora? As pessoas elas veem como você se comporta, você se diz cristão, então elas te olham de uma maneira diferente. Mas será que você tem feito aquilo que agrada a Deus? Será que você tem feito os princípios que Deus te ensinou? Como você tem se comportado lá fora? Porque o que para você não tem nada a ver, para o inferno é muito relevante. Então nós cristãos, nós temos que nos portar como o Senhor nos ensina. E assim como eles estavam sendo observados, nós somos observados diariamente. Como as pessoas lá fora têm visto a nossa vida. Glória nós, a Deus. Assim como a frase do Billy Graham, somos a Bíblia que o mundo está lendo. Será que essa Bíblia está andando segundo o coração de Deus? Ou está se misturando com as obras deste mundo? Assim como alguns se misturaram na Babilônia.
Chegando lá, ele questiona Sadraque, Mesaque e Abednego e diz: ó Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não cultuam os meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que eu mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem os instrumentos tocarem, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorarem a imagem de ouro que eu mandei erguer, será melhor para vocês. Mas se não o fizerem, serão imediatamente lançados numa fornalha de fogo ardente. E que Deus os poderá livrá-los das minhas mãos. Lá em Isaías, capítulo 43, versículo 13, diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então, enquanto Nabucodonosor ele dizia que Deus poderá livrá-los das minhas mãos, Deus lá dos altos céus dizia: operando eu, quem impedirá? Glória a Deus. Enquanto Deus não der a última palavra, ainda tem esperança, ainda tem solução, ainda tem chance de escapatória. Então os três jovens, cheios de sabedoria, eles respondem ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos condenados por isso e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus a quem cultuamos pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó majestade. Contudo, domingo passado foi pregado aqui pelo pastor Jairson sobre fé. E isso é ter fé. É você enxergar além do impossível e acreditar que Deus no impossível pode fazer muito mais do que você pode fazer. Então eles acreditaram, eles confiaram que Deus podia livrá-los sim da fornalha. Mas eles também sabiam que Deus poderia não querer livrá-los da fornalha. Então eles dizem: contudo, se Ele não nos livrar, ficai sabendo, ó Rei, que não cultuaremos aos teus deuses, e nem nos prostraremos diante da tua estátua de ouro. Isso é manter a identidade do céu. Quem tem a identidade do céu não se mistura com as coisas deste mundo. Não se deixa levar por decreto nenhum. Enquanto o céu estiver aberto, a igreja deve estar de joelhos diante do Senhor, se santificando. Enquanto o céu estiver aberto e Deus governar sobre tudo e todos, não há decreto, não há fornalha, não há rei que acabe com a igreja do Senhor. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Enquanto estivermos na palma das mãos do Senhor, ninguém nos toca, ninguém mexe com a gente, ninguém nos derruba. Enquanto estivermos diante da presença do Senhor, estamos protegidos por Ele, porque Ele é o Deus Altíssimo, e operando Ele, quem impedirá? Aleluia. Diante daquela resposta, Nabucodonosor ele se enfurece e pede para que a fornalha ela seja aquecida mais 7 vezes do que o normal. E ainda bem que foi 7, porque 7 é o número da perfeição de Deus. Ou seja, ele estava dizendo que o Deus perfeito iria realizar uma obra perfeita ali naquele lugar. Para Nabucodonosor, era o fim daqueles 3 homens. Para Deus, era o início de uma obra perfeita. Então, Nabucodonosor ordena que seus melhores guerreiros amarrem Sadraque, Mesaque e Abednego e atirem-os na fornalha. A Bíblia não fala, mas eu acredito. E enquanto os homens caminhavam em direção à fornalha, eles iam clamando a Deus por socorro. Eles iam orando, dizendo: Deus, vai na frente, Senhor. Nos proteja, nos livre. Mas se o Senhor não nos livrar, nós estaremos contigo na glória daqui a pouco. Lá em Salmos, capítulo 34, versículo 17, diz: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Enquanto você clamar, Deus vai te ouvir e vai trazer solução para a tua causa. Basta você confiar e não temer. Crente que tem identidade do céu não teme a fornalha, teme a Deus. Glória a Deus. Os homens que atiraram Sadraque, Mesaque e Abednego, o fogo era tão
mesma hora que se aproximaram. E os 3 homens, eles caem dentro da fornalha em chamas. Nesse momento, o rei Nabucodonosor do lado de fora, juntamente com todos o seu reinado, observando dentro da fornalha, esperando ouvir um grito, esperando ouvir um gemido, esperando ver eles agonizarem no fogo, eles morrerem no fogo, mas na verdade nada disso aconteceu. Porém, ele observando, ele vê que tem algo estranho dentro da fornalha. Ele vê que está algo acontecendo ali dentro. Então ele chama os seus conselheiros e pergunta: não foram 3 homens que nós jogamos dentro da fornalha amarrados? Os conselheiros dizem: isso mesmo, é isso que nós fizemos. Então me explique, como eu estou vendo 4 homens andando desamarrados dentro da fornalha, e nem um detalhe, o 4º homem é semelhante ao Filho dos Deus. Aleluia! A presença do Senhor protegeu os 3 dentro da fornalha. Salmos diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Se a sombra do Senhor protege, imagina a sua presença real no meio do seu povo. Aleluia! E ele vendo aquela cena, ele se apavora e chama eles para fora: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, vinde à minha presença. E diz o versículo 27 que as chamas não tiveram poder de ferir qualquer parte do corpo deles, nem mesmo um fio de cabelo tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro algum de fogo neles. Essa é a proteção de Deus que você serve. Diante de decretos, não precisamos temer. Diante da estátua, não precisamos temer. Não tema a fornalha, porque se Deus não te livrar da fornalha, Ele vai na frente, te toma pela tua mão direita, entra na fornalha contigo, caminha na fornalha contigo, te trata na fornalha, fala com você na fornalha, te restaura na fornalha, anda com você na fornalha, te protege na fornalha, te livra da fornalha, porque quando você estiver nas mãos do Senhor, nenhum fogo ele pode tocar o fio de cabelo seu. O que é uma fornalha de fogo ardente? Para o Deus que se manifestou a Moisés numa sarça ardente no deserto. O que é uma fornalha de fogo ardente? Para o Deus que estava presente no meio do seu povo como coluna de fogo para proteger. O que é uma fornalha de fogo ardente? Para o Deus que manifestou a sua glória no topo do monte e falou com o seu povo ao que parecia fogo consumidor. O que é uma fornalha de fogo ardente? Para o Deus que derrama a sua presença sobre a sua igreja e nos enche com o fogo do seu Espírito. O que é uma fornalha para esse Deus? Glória a Deus. Nada é impossível para o Senhor. Enquanto Ele não der a última palavra, nada acabou. Não tenha medo. A palavra não temas, ela aparece na Bíblia 365 vezes, uma vez para cada dia do ano. E por que você tem medo? Qual é o Deus que você está servindo? É Baal ou é o Deus Altíssimo? O Deus onipotente, onipresente, onisciente, Ele nos observa e Ele cuida de nós. Nós somos a sua igreja e Ele não vai deixar mexer com a gente. Glória a Deus. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7 diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Aleluia. Então não precisamos temer, mas sim ir em frente. Mas a fornalha está aquecida, não tem problema. Vai na frente, que Deus toma a tua frente, vai te protegendo, vai quebrando o laço, vai desatando a armadilha do inimigo, porque Deus continua sendo Deus. Lá em Salmos capítulo 62, versículo 11 diz: uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi, e o
o poder pertence a Deus. Nabucodonosor pensou que era o fim daqueles homens, mas Deus protegeu. E Ele não mudou, Ele continua protegendo hoje. Aleluia. Em meio a decretos que querem parar a igreja do Senhor, vemos isso também na pandemia, querendo fechar os templos. Mas e os teus joelhos? Eles também estão trancados? E por acaso o ouvido de Deus está tampado para ouvir o clamor dos seus? Não. E assim como Deus protegeu eles, Ele tem cuidado de nós todos os dias. Não há fornalha, não há estátua, não há rei, não há decreto que impeça a igreja do Senhor de avançar. Em meio a uma multidão de prostrados, fique de pé, permaneça de pé. Aleluia. Você, como cristão, assim como aqueles 3 homens no meio da multidão fizeram a diferença, nós temos que ser diferentes e fazer a diferença. Tudo baseado na palavra do Senhor. O nome Misael significa ninguém se compara a Deus. E diante da estátua, era como se Misael estivesse dizendo: essa estátua não é igual ao meu Deus. Essa estátua não é o meu Deus. E não tem poder mais que o meu Deus. O nome Ananias significa Deus é misericordioso. E diante da presença do rei Nabucodonosor, era como se Ananias estivesse dizendo: Deus há de nos livrar das tuas mãos. O nome Azarias significa Deus é o meu socorro. E no meio da fornalha, Deus foi socorro para aqueles 3 homens. Então, o tema: Deus ainda está trabalhando. Ele ainda está no controle, como foi louvado aqui. Ele não perdeu o controle de nada. Glória a Deus. Ele é fiel. E nós temos que entender que vasos que estão nas mãos do oleiro é preciso passar muitas vezes pelo fogo para receber a unção que vem do alto. Como você tem se portado diante da fornalha? Qual a sua identidade? Você tem mostrado as coisas do céu? Ou você tem se misturado com as coisas deste mundo? Se você quer ir para o céu, tem que estar aqui, ó. Não pode se dobrar diante de estátua alguma. Não tema a fornalha. Deus está com você. Deus vai te proteger. Ele não mudou. Ele cuidou do seu povo lá no passado. Ele ainda cuida hoje. Não nos desampara. Ele permanece fiel desde que nós continuemos fiéis a Ele. Aleluia. Glória a Deus. O 4º homem governa e Ele está aqui no meio de nós para receber a nossa adoração. O 4º homem, Ele é poderoso. Ele manifestou a sua glória no meio daquela fornalha e mostrou que Ele faz além do impossível. E Ele ainda faz além do impossível. Glória a Deus. Então, não tenha fornalha. Não se dobre diante da estátua. Permaneça de pé. Permaneça fiel ao Deus fiel. Seja diferente. Faça a diferença. Nem que Deus não te livre da fornalha. Entre dentro dela e creia. Deus está com você para te proteger e te livrar de todo o mal. Aleluia. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. O inimigo ele pode tentar de tudo. Ele pode tentar decretos, criar armadilhas, criar laços para acabar com a igreja do Senhor. Mas ela fica ainda mais forte. Cada dia mais ela está ainda mais forte. E o Senhor, Ele tem cuidado de nós. Aleluia. E eu quero encerrar com a pergunta que eu fiz no início, o tema da mensagem. Quem você tem sido diante da fornalha? Qual a sua identidade?
dentro da fornalha. Se porte diante da fornalha como você se porta fora dela. Seja fiel. E assim que eu agradeço a rica oportunidade em nome